Mãe, pai, criador. Escuta com muita atenção porque é muito importante, tá? Assim, portanto, criar os filhos num ambiente organizado, cercado de belezas com objetos de arte, né? Ambiente limpo, né? Clean, né? Representa uma influência positiva não somente para a formação emocional, mas também para a constituição do corpo deles. Isso, porém, não é tudo. O principal é ensiná-los a proceder de maneira harmoniosa na vida, porque essa conduta irá torná-los, além de belos, pessoas bem-sucedidas. Uma importante parte já foi feita. Estendemos aos filhos a nossa genética. Fisiologicamente, eles recebem aquilo que temos de melhor, falta transferir-lhes os conteúdos emocionais que irão contribuir no desenvolvimento interior deles, né? Promovendo o amor próprio, elevando a autoestima, inibindo o egocentrismo, afugentando os medos e amenizando a ansiedade. Então, peraí, vamos repetir. Falta transmitir-lhes, papai, mamãe, criador, aos filhos, né? Os conteúdos emocionais que irão contribuir no desenvolvimento interior, promovendo o amor próprio, elevando a autoestima, inibindo o egocentrismo, afugentando os medos e amenizando a ansiedade. Esses objetivos são alcançados por meio da educação. Vamos criá-los dando a eles uma boa formação emocional, cultivando as ações voltadas para o bem, fortalecendo neles as condutas que expressam dignidade e respeito a si mesmo e aos outros. Porque quem se respeita considera o próximo e, consequentemente, é respeitado. Por isso, cumprimos nossa parte. Quando adultos, eles irão fazer suas escolhas. E exatamente aí serão determinados os caminhos da vida que vão seguir. O que poderíamos ter feito, já fizemos. Seja o que for, foi melhor, já tínhamos a dar na época. Uma outra consciência, né, da maneira que foi o melhor que tinha que fazer na hora, né? Com a maturidade, cada um determina seu próprio destino, bem como as condições do corpo. Somos os únicos responsáveis pelo estilo de vida que representa a maior conquista da existência. Um princípio básico de qualquer mudança consiste em atuação diferenciada na realidade. Transformar as situações desagradáveis é o objetivo de todos nós. Porém, nem sempre estamos dispostos a lançar mão de alguns caprichos ou abandonar a ociosidade para progredir. Em síntese, queremos continuar sendo exatamente iguais, esperando que tudo melhore, né? Nas nossas mãos, né? Bem fácil desse jeito, né? Agora, para justificar a indisposições, as mudanças, atribuímos nossos infortúnios aos outros, colocando-nos como vítimas na formação que recebemos ou da tristeza realizada que nos assolou. Lamentavelmente, existem situações ruins que, na verdade, são obstáculos a serem superados. Para tanto, é necessário muita força, determinação e, principalmente, maturidade e responsabilidade. Não se deixe abater pelos desafios e assumir uma conduta diferenciada. São medidas essenciais para alterar o curso da vida. Tudo é possível para aquele que fizer sua parte e promover as mudanças necessárias para o sucesso e realizações pessoais. Tudo é possível, vou repetir, para aquele que fizer a sua parte e promover as mudanças necessárias para o sucesso e as realizações pessoais. É a parte da hipófise, acabamos aqui, né? Muito importante, né? Eu vou terminar aqui um pouquinho. Hormônios da hipófise tem a ver com atitude do bem-humorada.
Então, vou ler um pouquinho aqui para vocês. Vamos conhecer alguns dos princípios hormonais produzidos pela hipófise. Por meio delas, podemos desvendar algumas atitudes interiores metafisicamente responsáveis por preservar as taxas desses hormônios dentro dos limites de normalidade e também as variações de comportamento que interferem negativamente na produção e secreção dos hormônios da hipófise. Os hormônios produzidos pelo lobo anterior da hipófise, adenopófise, são hormônios de crescimento humano, HGH, estimulante da glândula tireoide, TSH, prolactina, PRL, folículo estimulante, FSH, luteinizante, LH, adenocorticotrópico, ACTH, melanócito estimulante, MCH. Os hormônios armazenados e liberados pelo lobo posterior e da hipófise, neurohipófise, são a ocitocina OT e o hormônio antidiurético HDH. Vejamos agora os aspectos físicos e metafísicos relacionados a cada um deles, né? Os hormônios de crescimento, HGH, controlam o crescimento geral das células do corpo. Age no esqueleto dos músculos para aumentar a taxa de crescimento. Atinge o máximo da sua produção no pico do crescimento que acontece na fase adolescente. O ocorrido desse pico, influenciada por fatores genéticos, estará caracterizada a estatura da pessoa. Após esse período, esses hormônios continuam agindo no corpo em níveis significativamente menores, mas sua presença na corrente sanguínea é necessária para regular o metabolismo de algumas substâncias do corpo. No âmbito metafísico, o hormônio do crescimento refere-se ao temperamento e ao dinamismo. Quanto maior o dinamismo da pessoa, reduz-se sensivelmente o volume desse hormônio, exercendo discretamente influência na estrutura corporal, caracterizando menor crescimento. Vou repetir aqui. No âmbito metafísico, o hormônio do crescimento refere-se ao temperamento e ao dinamismo. Quanto maior o dinamismo da pessoa, reduz-se sensivelmente o volume desse hormônio, exercendo discretamente influência na estrutura corporal, caracterizado menos crescimento. Pode-se dizer, resumidamente, que as pessoas mais ágeis são aquelas de menos estatura dentro da família. Se, por um lado, o temperamento mais agitado dificulta o crescimento, por outro lado, a capacidade realizadora torna-se a pessoa mais hábil para gerir recursos próprios para a execução dos seus intentos. O temperamento mais exaltado também é propenso a desenvolver com os quadros de ansiedade e irritabilidade. Essa condição é comum nas pessoas de menos estatura. Filosoficamente, não se faz um acompanhamento frequente, né, dos níveis dos hormônios de crescimento do corpo. Se pudéssemos acompanhá-los, isso revelaria características emocionais, como o dinamismo que a pessoa apresenta numa fase da vida, e que é sujeito a variar de acordo com as experiências vivenciadas. Enquanto algumas situações deixam a pessoa mais excitada, outras desanimam, né? Isso interfere sensivelmente nas taxas de hormônios. Essas vibrações não são identificadas no corpo por exames de laboratório. Nem seria necessário estar acompanhando tão de perto esse quadro orgânico, visto que esse hormônio também regula o metabolismo do corpo. A variação do temperamento da pessoa fica evidente pela disposição física. Quanto mais dinâmica a pessoa for, mais a disposição física que ela apresenta. O mesmo acontece com a estatura corporal. As pessoas mais altas da família possuem temperamento moderado, agem de maneira comedida e frequentemente são complacentes para com os familiares e amigos.
Geralmente elas conseguem lidar com situações difíceis, mantendo a ponderação em relativa serenidade, não são exaltadas. Raramente se desesperam ou perdem o bom senso. Estão sempre em busca de alternativas que não exigem tanto desgastes para superar os obstáculos, poupando-se de preocupações desnecessárias. O grande desafio das pessoas com estatura mais alta é manter-se ativas, não se entregar ao marasmo nem se prostrarem, deixando de participar ativamente da realidade em que vivem. Prolactina PRL representa outra importante substância hormonal produzida pela hipófise. Juntamente com os hormônios, ela inicia e mantém a produção do leite pelas glândulas mamárias. Nas mulheres, a produção excessiva desse hormônio causa ausência dos ciclos menstruais. Metafisicamente, o senso da família que a pessoa carrega consigo mesma é um fator interno determinante para o equilíbrio da prolactina no corpo. Taxas adequadas de prolactina refletem as condições emocionais no que diz respeito à vida afetiva e familiar da mulher, cujo empenho e dedicação para com os seus familiares ocorre na medida do possível dentro da normalidade. Níveis adequados de hormônio no organismo feminino caracterizam uma boa condição das mulheres que se empenham em prol dos entes queridos, mas sem exageros. Essas mulheres colaboram sempre que possível naquilo que for necessário, mas não permitem abuso ou exagero de solicitações por parte daqueles que cercam. Sabe-se impor, estabelecendo os limites necessários para uma convivência saudável, respeitando a liberdade de todos da família e também são respeitadas, mantendo espaço próprio para a realização daquilo que diz respeito somente a si mesmas. O mesmo não ocorre com as mulheres que apresentam elevadas taxas de prolactina. Elas tomam para si a incumbência de garantir o sucesso familiar. São pessoas que se empenham demasiadamente para alcançar a harmonia entre os entes queridos. Assumem a tarefa de garantir o bem-estar de todos à custa de qualquer sacrifício. Não mede esforço para satisfazer os entes queridos. Geralmente são mulheres que tiveram a harmonia familiar prejudicada por desavenças e separações. Isso lhes causou profundos abalos emocionais, atualmente ainda afetada pelos desacertos que viveram, extrapolando seus limites e empenhando-se por todos os desse convívio, forma encerrada e sem trégua, em prol da paz e harmonia da família. Fazem isso porque temem sofrer mais decepções familiares, visto que ainda não se recuperaram dos traumas afetivos que viveram no passado. A atitude metafísica saudável para manter equilíbrios dos níveis de prolactina no corpo é aquela em que a mulher se desprende das dificuldades familiares ou afetivas vividas no passado, supera seus bloqueios afetivos integrando-se harmoniosamente com os familiares, não assume uma conduta de heroína no lar, atribuindo a si e a todos a incumbência pertinentes ao meio, delega aos outros a parte que cabe a elas, ficando apenas com o que lhes diz respeito. Agindo assim, fica bem consigo mesmo, gozando de uma verdadeira harmonia em família. Terminou outra aula. Vocês entenderem que é muito importante os hormônios. E quando vocês têm, depois da gravidez, vocês têm que checar os hormônios. Prolactina, estrogênio, T1, T2, T3, T4, testosterona, estrogênio, estradiol, para vocês não ficarem doidos, não conseguirem dormir melhor, ter equilíbrio, balance. Né? É muito importante a gente entender sobre os hormônios, né? Principalmente essa aula aqui é muito importante. Terminei então a hipófise e comecei os hormônios da hipófise, que é a atitude bem-humorada, para deixar tudo controlado, né? Beijo no coração. É aula para todo mundo seguir, tá? Muito séria essa aula. Os hormônios é muito importante entender. Neurotransmissor importante também, causa problema em todos nós, quando não controlado, né? Enfim.